Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberás vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje contemplamos o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista. Esse anjo vem ao encontro de Zacarias quando ele estava no templo, realizando aquilo que era próprio da sua vocação sacerdotal. Assim também na nossa vida, se nós queremos escutar a voz de Deus, se nós queremos ter essa docilidade para entender a vontade de Deus e entender a mensagem que Deus está nos enviando através dos seus anjos, nós precisamos dedicar tempo ao templo do Senhor. Porque somente quando nós adentramos verdadeiramente nesse culto divino, só quando nós adentramos nessa profundidade de oferecer o incenso, que é símbolo da nossa oração,
é que nós verdadeiramente nos colocamos dispostos para escutar e entender a vontade de Deus. O anjo vai anunciar a Zacarias a sua missão e anunciar a missão daquele que viria. E aqui nós temos algo também muito importante diante daquilo que é a vocação cristã. O anjo vai dizer a Zacarias: não tenhas medo. Essa frase ela nos chama a atenção diante daquilo que é o nosso chamado, porque quanto mais nós nos sentirmos chamados por Deus e mais nós correspondermos a esse chamado, mais nós vamos lutando contra esse medo. E o medo ele vai se transformando em temor de Deus, porque o medo ele nos trava, ele nos segura e não nos deixa realizar aquilo que Deus quer. O temor é diferente, o temor ele nos impulsiona, porque sabendo que Deus nos está chamando e pelo respeito, pela reverência, pela adoração que nós damos a Ele, nós temos essa atitude de ir ao seu encontro e dar o máximo que nós podemos dar para realizar a sua missão, a missão que Ele quer de nós. Depois nós vemos que o anjo diz que Deus ouviu a súplica dele e vai continuar. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberás vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Aqui nós vemos como que o anjo fala sobre essa vida de João Batista, que é uma vida austera, que é uma vida longe dos prazeres mundanos, para que pudesse realizar em plenitude a vontade de Deus em sua vida. Assim também nós precisamos entender a nossa vida diante do Senhor, porque todos nós precisamos, dia após dia, entender que a nossa vida precisa ser uma vida de mortificação, porque uma vida de mortificação nos leva cada vez mais a uma docilidade interior, para que a obra de Deus, para que possamos ser repletos do Espírito Santo, para que esse Espírito conduza a nossa vida e nos leve a realizar tudo aquilo que o próprio Deus quer. Depois, no final do Evangelho, nós vemos ainda nas palavras do anjo, onde ele vai falar sobre a missão de João Batista. E ele vai dizer: ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Aqui nós vemos a missão de João Batista, mas a missão de cada cristão, porque todos nós precisamos entender que somos esses instrumentos de reconduzir o povo perdido para o verdadeiro caminho, que é o próprio Cristo. Depois, aqui o anjo diz que João caminhará na frente deles, ou seja, caminhar na frente significa dar o exemplo. Nós precisamos também ser exemplo para que aqueles que vêm atrás de nós possam ver o nosso testemunho, aquilo que é a manifestação de Deus através da nossa vida e possam aprender com esse testemunho. Depois, o anjo diz que ele vai converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos. Veja que aqui nós temos curar, reconduzir, converter o coração e também a consciência. Por isso que essa conversão de coração para ter os sentimentos do próprio Cristo de misericórdia e a conversão da consciência com a sabedoria para que possamos aprender a discernir de forma justa tudo aquilo que nos é apresentado.
Depois, por fim, vai dizer: preparando para o Senhor um povo bem disposto. É isso que João Batista veio fazer, preparar um povo bem disposto. Disposto significa um povo dócil à vontade de Deus, um povo que está disposto a fazer a vontade de Deus. Assim também nós precisamos preparar o nosso interior justamente para isso, para estarmos sempre bem dispostos, para que dessa forma possamos corresponder o chamado de Deus na nossa vida. E entendendo que esse chamado, ele começa sempre na presença do Senhor, como aconteceu com Zacarias, mas precisa sempre de uma correspondência da nossa parte, para que possamos, dia após dia, nos tornar dispostos a essa vontade divina e sermos capazes de, através do nosso exemplo, tornar muitas outras pessoas dispostas a esse Espírito Santo, a graça divina, para que possam se abrir, para que possam permitir com que Deus se manifeste na vida de cada um e eles possam caminhar firmemente diante daquilo que é a própria fé e a própria consciência de salvação, que é o caminho, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Por isso que toda essa obra de Deus, enviando seus profetas, enviando seus anjos, é para que nós possamos nos tornar cada vez mais bem dispostos a essa grande obra, para sermos dóceis a essa verdade, esse caminho que é o próprio Cristo, para que possamos nessa terra já viver essa vida eterna começada.